Graças a paz, irmãos. Convido a você a abrir Gênesis capítulo de número 1. Livro do Gênesis, capítulo número 1. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus de eterna graça, nós estamos aqui reunidos na Tua presença por meio de Jesus Cristo, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos toda qualquer incredulidade diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergarmos que o Senhor está presente em nossas vidas de maneira poderosa, na vida do povo, da igreja. Enfim, Senhor, o universo é o que é por ti. Nós possamos enxergar o Teu agir constante em todas as coisas. E assim, meu Senhor, dá-nos com temor e tremor a Tua presença e com gratidão em nossos corações. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém. Gênesis capítulo de número 1, irmãos. Versículo de número 1. Nessa noite eu queria compartilhar com os amados sobre a incredulidade dos homens em relação ao agir de Deus. E por homens aí inclua os crentes, ou alguns crentes, ou muitos crentes dos dias atuais. Vamos ao texto de Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte, a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Meus irmãos, por trás desta declaração inicial da Bíblia, nós podemos tirar diversos ensinos, pois é uma declaração que põe Deus no centro de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E tudo não envolve apenas a criação, como está explícito aqui na sentença que lemos, mas tudo o que deriva do princípio criativo envolvido aqui, isto é, toda a relação que há nas coisas criadas, suas relações entre si e sua relação com Deus, pode ser tirado desta sentença. Não é de se espantar que Dr. Gordon Clark trabalha a predestinação em Gênesis 1, visto que todas as coisas são o que são porque houve um princípio em Deus. Nada está desassociado de Deus, e tudo é apenas uma derivação deste princípio de criação, ou da criação. Nós, porém, nesta noite, meus irmãos, queremos tratar de algo mais explícito nesta declaração de Gênesis 1. A soberania de Deus em relação às demais coisas, como uma consequência lógica do Criador e a sua criação. Nessa perspectiva, meus irmãos, o nome do livro, que é Gênesis, é bem sugestivo, significa origem. E aqui tanto se refere a todas as coisas em geral, o universo em sua inteireza, como em um aspecto singular ao falar do homem,
dentre todas as coisas, sendo essa origem proveniente de um ser supremo. E em relação ao homem, Deus, em sua criação, o dotou de características peculiares, que o colocou como coroa de sua criação. Mas além desse poder de domínio, desse poder de governo, o criou em plena capacidade de se relacionar racionalmente com o seu Criador. Por racional, eu quero contrapor a intuição ou o instinto e destacar uma consciência clara e objetiva. Dessa forma, irmãos, eu queria chamar a atenção do que podemos extrair nessa perspectiva da frase acima. Embora deuses, entre aspas, não somos Deus. Isto é, embora tenhamos o poder de governar, somos governados por um superior absoluto. O que deriva desta afirmação é: não somos independentes. Nenhum de nós, nem o ser humano, nem o ser vivo, nem a própria existência do universo. Nada e ninguém é independente de Deus, porque tudo teve princípio e é governado por Deus. Princípio criou Deus, céus e terra, nada existia. E nada Deus trouxe à existência todas as coisas. Não somos independentes. O homem moderno parece estar cada vez mais independente, ou melhor, acredita estar independente de Deus. Mas isto é uma ilusão e falta de senso, meus irmãos. Por mais que ele avance na área do saber, isto o leve a dominar ainda mais tudo que se tem ao seu dispor, o qual Deus colocou na mão do homem. Isto não o torna Deus. Um grande equívoco dos agnósticos e ateus modernos é que, por entender alguns fenômenos naturais e as leis que os regem, descarta-se Deus. O homo religiosus, que é o homem religioso, que é um termo técnico dado ao homem antigo, tem algumas coisas a nos ensinar. Sem entrar na questão da heterogeneidade deste homem, homo religiosus, algumas coisas podemos aprender com eles e de fato relacionar com o que é dito aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1. Com isto eu quero me opor à ilusão modernista de que explicar ou entender certas leis equivalem a descartar Deus. No passado, meus irmãos, os homens não entendiam certas leis naturais, e assim todo o fenômeno era uma ação dos deuses. No presente, os homens entendem que as coisas são naturais, à parte de Deus. É o oposto. Mas na verdade, revelado em Gênesis 1, é que Deus criou os céus e a terra no princípio, e isso envolve todo o sistema de como o universo e as demais coisas funcionam. Ora, nós não somos deístas e acreditamos que simplesmente Deus estabeleceu leis e não mais intervém, pois as ações de Deus para nós está para além das coisas ordinárias. No entanto, o deísmo estava certo em parte.
pois de fato as coisas criadas não são criadas para o caos. Existem leis que as fazem funcionar, leis que regem o universo e a vida na Terra. Leis que fazem com que elas são o que são. Isso está aqui quando Deus criou o céu e a terra. Portanto, utilizando como exemplo o fato de se explicar as estações do ano com o movimento da terra, não descarta um Deus que criou uma terra que gira em torno de si mesma e do sistema em que ela se encontra. Então é tolice alguém dizer: olha, eu não acredito em Deus, porque essa ideia que o homem lá atrás tinha de que tudo era Deus, que ele estabelecia as épocas, os tempos, isso era tudo porque ele não conhecia as leis que regiam isso. Ora, mas nada disso descarta, e na criação não descarta que Deus criou a terra girando em torno de si e do sistema em que ele estabeleceu. Não é uma declaração excludente, é tolice pensar assim. E não há nada nessa sentença que faça com que pensemos assim. Só um homem incauto, realmente cego das coisas, é que pode afirmar tal fato de que explicar um fenômeno indica que este fenômeno não teve origem em Deus. São coisas completamente distintas. Tolice acreditar que por explicar isso, diferente do homem antigo que associava toda a ação da natureza aos deuses, que é um exagero também nessa relação de que Deus não estabelece leis, e não tem um Deus que estabeleceu essas coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo que rege essa criação provém deste ato criativo de Deus. Compreendendo isso, meus irmãos, de que tudo deriva de Deus, precisamos entender, como já falei aqui, que Deus age ordinariamente, normalmente, por uma ordem sobre nossas vidas e na vida dos demais homens. Eu não estou dizendo aqui que Deus não faça coisas de maneira extraordinária. Não é isso. Mas que as ações de Deus são massivamente ordinárias. Seja para abençoar o seu povo, seja para julgá-lo, seja para direcioná-lo, corrigir, etc. São as coisas ordinárias que Deus se utiliza para estabelecer a sua vontade. São raros o agir extraordinário, porque Deus se utiliza do seu próprio sistema que Ele estabeleceu. Parece que nós, todos nós, estamos infectados com o vírus da incredulidade e não conseguimos ver Deus nas coisas ordinárias, nas coisas que achamos que é comum, que aconteceu por acontecer. Estamos perdendo essa característica pela cosmovisão moderna, que é extremamente agnóstica, ou seja, que não acredita em nada sobrenatural, não acredita na existência, não sabe se existe um Deus ou se não existe, para ele não importa. Que as coisas parecem acontecer por um infeliz ou um feliz acaso, dependendo do resultado. Ou um pouco de má sorte, ou de boa sorte, para que aquilo tenha acontecido. Ou a competência ou incompetência, e etc. É assim a visão do homem moderno em relação a tudo que acontece no cotidiano de suas vidas.
Ao contrário disso, meus irmãos, as coisas não são tão aleatórias assim. As coisas não acontecem por acaso na sua vida, na minha vida, na vida de ninguém. O mundo não é o que é por um acaso. As coisas não são aleatórias. Embora nos pareça que tudo seja natural, siga o curso natural das coisas, há um determinismo por trás. Não o grego, mas há um determinismo por trás de tudo isso. O Deus que criou as coisas determinou que elas assim fossem. Se nós pensarmos como cristãos, isto é, conforme a Bíblia apresenta os fatos a esse respeito, o resultado é vermos Deus agindo mais de perto sobre todos nós. Seja para gerar mais temor, seja para gerar mais gratidão, e em ambos, adoração a Ele. O que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos, é que precisamos deixar de sermos céticos e acreditar em aleatoriedade ou acasos. Deus está muito mais perto de nós e agindo muito mais do que possamos imaginar. Na verdade, até ouvir este sermão aqui hoje à noite, Deus te levará em uma direção, seja ela quebrantamento e entendimento, ou endurecimento e cegueira. É interessante o que lemos no livro de Jó, quando Jó declara: porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Ora, meus irmãos, e o que foi que aconteceu com Jó? Os irmãos sabem muito bem da história, mas olhem o processo de cada ação, cada evento que aconteceu com Jó faz parte de questões ordinárias da vida. Nós sabemos que por trás de tudo aquilo houve uma cena que demonstra que Deus permite ou age para que essas coisas tivessem acontecido na vida de Jó. Mas quando nós olhamos para os fatos realizados, são coisas ordinárias. Os sabeus roubaram os bois e os jumentos, que era o povo que tinha lá naquela região, e mataram os servos de Jó. Aí vieram os caldeus e também roubaram os camelos e mataram os servos de Jó. Um raio do céu, e o escritor diz fogo de Deus, vai lá, cai sobre as ovelhas, mata a ovelha e mata os servos de Jó. Vem um vendaval, que a gente não cansa de ver por aí, né? Derruba a casa onde está os familiares de Jó e morre todo mundo. Se nós olharmos pela ótica aqui, tudo conforme as coisas ordinárias. Alguém aí pode sair e ser roubado do seu carro, não pode? Foi só um roubo, roubaram meu carro. Mas as coisas não são aleatórias. Não acontece por acontecer. Deus resolveu, por outro lado, dar o trono a Davi em Israel. Mas como foi que Davi chegou a reinar sobre Israel? Como foi? É interessante, lá em 1 Samuel, quando diz assim, Saul estava sofrendo de um tormento, o Espírito de Deus tinha saído dele, e Deus tinha enviado um espírito mal sobre ele, e ele começava a ficar atormentado. E aí disse Saul aos seus servos, alguém disse: olha, Saul, procura alguém que toque uma música para você, para lhe acalmar, para lhe deixar zen. Aí diz assim o texto: então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-me
preste atenção. E diz: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou o mensageiro a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. São coisas ordinárias, meus irmãos, que Deus vai conduzindo. Fez com que Davi saísse lá do mato, no meio das ovelhas, e viesse morar, está meio no palácio, lá bem pertinho de Saul, ó, sendo preparado para ser rei. Saul sem saber de nada, mas as coisas não acontecem por acaso. Se olhar, não é demais. Alguém vir lhe convidar para participar de tal coisa, você, tá certo, vou. Você pensa que isso está acontecendo por acaso? Não é. As coisas não são aleatórias. Não é o acaso que rege a vida dos homens. É interessante que depois Davi vai, vence Golias, o povo começa já a olhar para Davi com outros olhos. Saul dá a filha dele em casamento. Okay. Tudo está convergindo para que Davi, mais tarde, venha assumir o reinado. Porque se fosse de outra forma, o pessoal ia rejeitar. Poxa, quem é esse aí? Não é da tribo de Saul, não é ninguém. O nosso rei aqui é Jonas ou outro aqui. Mas Deus, pelas coisas ordinárias, foi preparando até Davi subir ao trono. Se os irmãos olharem para as Escrituras, são as coisas ordinárias que Deus trabalha para fazer o seu povo alcançar bênção ou ser castigado. Quando Deus resolvia castigar Israel pelos seus pecados de idolatria e outras coisas mais, ele não descia com um chicote lá do céu, fazia uma coisa. Ele levantava uma nação pagã de guerra que invadia aquela região. Se olharmos pela ordem, é mais uma guerra que aconteceu na história. Se nós olharmos pelo livro de história, é mais uma guerra, como todas as outras. Está com a gente de Deus. Até a morte de Cristo é causada por sucessivos eventos ordinários que cumpriram o desígnio de Deus. Meus irmãos, nada em nossa vida, repito, é por acaso. Tudo que há está ligado à deidade, pois tudo procede de Deus, e assim a causa primária de todas as coisas é Deus. O que o homem semear, diz a Bíblia, isto se fará no princípio que Deus estabeleceu. Este princípio bíblico talvez se cumpra em nossas vidas de uma maneira tão natural, mas tão cotidiana, tão simples, sem aquele estardalhaço do que muitos crentes esperam do agir de Deus extraordinário, que às vezes não percebemos este agir de Deus, e que os frutos que temos nas mãos hoje, seja para o bem ou para o mal, são consequências de ações passadas e que Deus fez se cumprir nas nossas vidas. Talvez você ache que estudou naquele colégio por acaso, fez aquela faculdade por acaso, foi bem sucedido em tal empreendimento por acaso. Talvez você esteja até pensando assim, como pensa o incrédulo moderno, que tudo é pela força do seu braço ou aleatório. Olha, rapaz, eu tenho capacidade, mas preciso de sorte também, dei sorte. Talvez você esteja pensando assim e enxergando as coisas do mundo assim, as coisas que acontecem com você dessa forma, ao seu redor dessa forma.
Nós chegamos a esse nível, irmão, porque somos contaminados com a nossa época. Diferente de muitos crentes no passado que viam agir de Deus em tudo, enxergava Deus em cada passo de suas vidas, e sabia aceitar certos momentos e sabia superar outros momentos. Os eventos naturais que parecem deixar Deus bem longe dos resultados a que chegamos são, na verdade, eventos determinados para este fim. Deus determinou tudo isto de uma maneira que os sucessivos eventos nos levaram ou à vitória ou ao fracasso, segundo o seu propósito. Seja nos abençoar, nos julgar, nos direcionar. Não pense que, como diz Gálatas sobre as obras da carne, que as nossas ações de rebelião, que as nossas ações de insubmissão, de rivalidade, de injustiça, de malícia, prostituição, adultério, idolatria, feitiçaria, heresias e por aí vai, não irá gerar consequências. Não pense que se essas coisas acontecerem conosco, no nosso meio, não pense que elas acontecem por verdade. Terá consequências. Terá consequências. A nossa tendência é olhar as coisas de maneira incrédula. Deus não vai fazer nada. Pensamos, se é que pensamos, se isto não está bem, não tem nada a ver com minhas atitudes e muito menos com o juízo divino. Alguns incrédulos, por exemplo, zombam de Deus e acreditam que porque não aconteceu nada com eles de imediato, ficarão impunes, concebendo assim a falsa ideia de que Deus não existe. Eles não sabem que o ordinário os alcançará, ou mesmo que é reservado para isso no juízo final. É por isso que o salmista diz: Deus caçoa deles. Deus ri. E o rir aí é de desprezo pelas atitudes de homens zombadores. Interessante que com os crentes não é diferente, irmãos. Deus trata em cada um de nós. Paulo, ao exortar a igreja de Corinto, ele falou que Deus os julgara por maus procedimentos diante da ceia do Senhor, e alguns morreram, outros adoeceram, mas provavelmente eles não tinham feito esta ligação com suas más ações. Provavelmente ele tem visto: morreram porque morreram, estão doentes porque estão doentes, não viu agir o juízo de Deus ali. Talvez se hoje estivéssemos na cena lá e tivéssemos a medicina como temos hoje, quando Ananias cai duro ali por mentir ao Espírito Santo e Deus intervém, talvez uma análise lá detectasse ataque cardíaco. Nem todo mundo dá um ataque cardíaco normal, certo? Como se Deus não agisse nas coisas ordinárias. Assim, meus irmãos, nós devemos enxergar a ação de Deus em tudo em nossas vidas, para que andemos com temor, mas também com profunda gratidão. Nós não enxergamos às vezes um palmo à frente do nosso nariz. Somos agraciados por tantas coisas e achamos que aquilo aconteceu por acontecer, como se Deus não dirigisse as coisas e as nossas vidas. O irmão está desempregado,
Aí de repente ele encontra um outro colega, mas tem uma vaga lá na empresa. Obrigado. Ele nem imagina que Deus movimentou tudo isso. Ele não consegue enxergar, porque ele só enxerga se for um extraordinário, se for uma coisa fora do normal. Mas Deus age constantemente dentro das coisas normais. Leia a Bíblia. São casos específicos e raros que a gente vê o agir extraordinário de Deus, em que as leis, como ele estabeleceu, digamos, entre aspas, quebrada. Nós precisamos sermos mais crédulos, enxergarmos Deus em tudo, seja para dizer vai à frente, ou seja para dizer recue. Seja para tomar uma posição ou não. Nada acontece por acaso. Como um bom calvinista, eu diria que as coisas são o que são pelo eterno conselho de Deus, nada mais, nada menos. A criação extraordinária que está aqui em Gênesis 1, do nada Deus trouxe à existência todas as coisas, estabeleceu eventos ordinários que Deus assim determinou para que o seu propósito cumpra-se em nós, embora Deus também se utilize algumas vezes no extraordinário para fazer prevalecer a sua vontade. Meus amados irmãos, encerrando, que não sejamos contados com os incrédulos, que não enxerga Deus em nada do cotidiano da sua vida, nada, que não enxergam Deus no palmo do seu nariz. Que nós, como crentes, não venhamos a absorver esse conceito moderno, que separa de tal forma o sagrado do profano, que o crente só consegue enxergar o sagrado quando é uma coisa fora do comum mesmo. Ele não consegue ver mais nada além dessa forma, porque ele absorveu o conceito moderno de coisas. Que possamos enxergar de cada passo, ou a cada passo de nossas vidas, o Deus que desde o princípio estabeleceu o mundo e tudo que nele há, sabendo que ele se faz presente nas coisas ordinárias de tal forma que temor e gratidão sejam constantes. Que tal certeza de que Deus está presente em cada passo, em cada ação sua, seja ela correta ou não, sabendo que Deus está ali, faça com que a gente venha agir com temor para mudar as nossas ações que estiver errado, ou com gratidão para enxergar que até ali o Senhor tem nos ajudado. Nossa visão de mundo tem que ser uma visão bíblica, irmãos. E a visão bíblica é um Deus que tudo criou e que se faz presente constantemente na sua criação. Que Deus nos abençoe e possa nos fazer enxergar que o acaso não é acaso, que as coisas têm um propósito de existência. Tudo. Deus nos abençoe.